Shalom lכל Israelitim בהרבות כנפות של הארץ. הנה זקן אסף בן עמי קריספי לוי מהעיר פררה ברטו, הייתי רוצה לדבר איתכם על תורתך, תורה של יהוה, עם מצוותיך ברית עולם. Que é o ancião Asaf, da cidade de Pereira Barreto, estado de São Paulo, Brasil. Eu quero dar continuação aos estudos da Torá que nós estamos fazendo, 613 ordenanças, toda quinta-feira. E quero dizer a todos que o Eterno tem chamado o seu povo dos quatro cantos da terra. E por isso os israelitas das 12 tribos de Israel. E nós só voltaremos para a nossa terra quando nós começarmos a guardar a lei do Eterno, a Torá. Isso está acontecendo nos quatro cantos da terra. O Eterno tem levantado ensinadores, levitas, para ensinar a sua lei, a sua Torá, os seus mitzvot. Bom, nós paramos no item de número 320, agora nós vamos para o 321. Os sacerdotes, Kohanim, não devem tomar vinho e nem bebida forte antes do serviço de Yahweh. Nós vamos para o livro de Vaikra, Levítico 10, Vaikra. Levítico 10, os versos 8 a 11, que diz assim: E Yahweh falou a Arão, dizendo: Não bebereis vinho e nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares no Mishkan da congregação, para que não morrais, serão Ruk Leolam Vaed, ao longo de vossas gerações. Para que tu possas colocar uma diferença entre o que é Kadosh e o profano, e entre o contaminado e o limpo. Nós vemos que o Eterno requer dos seus líderes, levitas, que nós não tomemos vinho nem bebida forte, antes de ensinarmos a Torá, antes do serviço, na Beit Tefilá, na casa de oração, né? Na sinagoga, no templo. Né? Então, por que isso? A resposta vem logo mais embaixo, né? Para que possa diferenciar, fazer diferença entre o que é Kadosh e o profano, entre o contaminado e o limpo. A pessoa que está inebriado com álcool etílico, com muita cerveja, com muitas bebidas fortes, vinhos fortes, ele não consegue fazer essa diferença. Né? A mente do bêbado, do alcoólatra, né? Ela é uma mente em que os neurônios são reduzidos, né? São abalados os neurônios. Então ele não consegue fazer diferença, não consegue raciocinar e fazer essa diferença entre o puro e o impuro, entre o limpo e o sujo, entre o profano e aquilo que é Kadosh, aquilo que é puro diante dos olhos do Eterno. Então, quando o Eterno diz: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares no Mishkan, na tenda da congregação, para que não morrais, será um Ruk Leolam Vaed, um estatuto perpétuo, nunca acaba, ao longo de vossas gerações, para que tu possas colocar uma diferença entre o que é Kadosh e o profano, e entre o contaminado e o limpo. E a pessoa que ele bebe o álcool, inebria a mente dele. O álcool, como disse Salomão, né? Shelomo ben David, ele leva o indivíduo a falar coisas perversas até contra o Eterno, né? Então, Shelomo disse: para quem que são os pesares?
Para quem que são os ais? Para aqueles que se demoram perto da bebida forte, né? Então o corre, o dirigente, o crush, ele não pode tomar bebida forte, e nem vinho forte, nem qualquer tipo de bebida forte, né? Que venha transtornar a mente dele. E depois ele não consegue raciocinar os mitzvot do Eterno para ensinar o povo. E serve até de escárnio, né? Muitas vezes. Serve até de escárnio. Bom, vamos ver na Torá oral esse item, né? 321. Né? O item 321. Bereshit 9, 20 e 21. Bereshit 9, 20 e 21. Bereshit 9, 20 e 21. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele estava descoberto dentro de sua tenda. E Noa começou a se tornar um lavrador do solo, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado. E ele estava descoberto dentro de sua tenda. Então, o indivíduo, nós vemos um caso aqui de um homem justo, Noa. Né? Mas a bebida transtornou a sua mente. Daí ele já ficou nu. Né? Ele já ficou nu. Então, muitas vezes, o indivíduo, quando ele bebe, ele também está nu espiritualmente. Né? Ele já não consegue discernir entre o que é puro e o profano, entre o que é limpo e o sujo. Né? Nós vamos agora no tempo de Yoshua, esse item de número 321. Os sacerdotes Kohanim não devem tomar vinho nem bebida forte antes do serviço do templo e da leitura da Torá de Yahweh. Vamos para o livro de Teitos, ou seja, Tito 1:7. Teitos, Tito 1:7. Teitos, ou seja, Tito 1:7. Que diz assim: porque um israelita que preside deve ser irrepreensível, como um ministro, em rua de Yahweh, no espírito de Yahweh. Não egoísta, nem briguento, nem excessivo no caso de vinho, nem se deixa levar por rixas, nem cobiçoso por ganho ilícito ou por torpe ganância. Esse Tito, um israelita, né? Ele escrevendo as tribos dispersas na Ásia. Aliás, Shaul escrevendo a Tito, né, que estava presidindo um grupo, né, na Ásia. Então nós vemos aqui que foi citado esse mitzvah da Torá, né, que ele não seja egoísta, nem briguento, nem excessivo no uso de vinho, de bebidas fortes, e de vinho forte, conforme diz a Torá. Então, hoje os levitas estão espalhados nos 4 cantos da terra. O Eterno diz: nunca faltará sacerdote levita diante de mim. Às vezes estão no meio das sinagogas, no meio das igrejas, no meio das mesquitas, mas o Eterno levanta, no meio das filosofias, uns até ateu, mas o Eterno, quando o Eterno chamar, eles voltam para anunciar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, porque é o Eterno que chama, conforme está lá no Terrilim 94:12, que David fala: bem-aventurado o homem a quem o Eterno ensina a sua lei e a quem ele corrige. Evidentemente que o Eterno, ele diz para nós: sai dela, povo meu, né? Da grande Babilônia,
do grande sistema, né, gerado pelas três grandes religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, as suas filosofias, as suas filhinhas, né, que prende o povo do eterno e muitas vezes não deixa o povo do eterno enxergar o concerto eterno. Agora, o Eterno diz lá em Amós que nos últimos dias Israel florescerá, né, as 12 tribos, Judá e Benjamim, né, para voltar para guardar o concerto eterno. Bom, nós vamos passar para um outro item, o item 322, que diz assim: um estranho, Zar, não deve oficiar no templo de Yahweh. Um estranho, um Zar, não deve oficiar no templo de Yahweh. Bemidbar 18:4. Bemidbar 18:4. E eles serão unidos a ti, e guardarão o dever do Mishkan da congregação. Para todo o serviço do Mishkan, e um guer, um estrangeiro, não chegará perto de ti. Então, o estrangeiro não podia oficiar, né? Só os levitas. Então, os levitas tinham uma divisão. Os Kohanim era da descendência de Aharon. Agora tinham outros, né, os Gershonitas, tinha os Coatitas, né, então, e outros grupos de levitas, de outras linhagens. Esses eram para guardadores do templo, guardadores dos instrumentos, guardadores dos utensílios, né, da comida, né, da bebida. Então, cada um tinha na sua função. Um não podia entrar na função do outro, porque é a Torá, é a lei do Eterno. Bom, esse um estranho Zar não deve oficiar no templo de Yahweh. Vamos ver na Torá oral, esse item de número 322. Shemot 6:25. Shemot 6:25. Shemot 6:25. Lembrando que a Torá escrita, ela começa de Shemot 20 em diante, né? Shemot antes, até em Gênesis, ainda é a chamada Torá oral. Torá oral, né? Shemot 6, 25. Shemot 6, 25. O item de número 322. Que diz assim: e Elazar, filho de Aharon, tomou uma das filhas de Putiel como esposa, e ela gerou-lhe a Pincos. Estes são os cabeças dos Arvote do Levim, de acordo com sua Mishpahot. Então, nós vemos que um estranho não poderia ocupar o lugar dos levitas. Elazar, filho de Aharon, o sacerdote passava de pai para filho, o sacerdócio, porque é o mitzvah da Torá. Então, Elazar, filho de Aharon, tomou uma das filhas de Putiel como esposa e ela gerou Pincos. Esses são os cabeças dos Arvote do Levim, de acordo com suas Mishpahot. Nós vamos ver no tempo de Yahushua esse item de número 322. 322. Tessaloniquia Bet, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tessaloniquia Bet. Ou seja, Tessalônica, né? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tessaloniquia Bet. Dois, três, quatro. Para que não estejais momentaneamente dissuadidos na mente, nem perturbados, nem mesmo por qualquer rua, nem por palavra de homens, nem por carta, como se fosse de nós, de que o Iom
o dia, né, da vinda do Moshiach já esteja prestes a vir. Para que ninguém vos engane, de modo algum, porque o Yom, o dia, não virá, exceto que venha primeiro a rebelião, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. O filho da perdição, o qual se opõe e se exalta a si mesmo, sobre tudo que se chama Elohá, ou sobre o que é adorado, de modo que ele, como Elohá, se assentará no requel de Elohá, declarando-se si mesmo ser Elohá. Então, nós vemos que, principalmente o povo israelita, né, já tem, tanto eu digo o cristianismo, como o próprio judaísmo, até o próprio islamismo, quantos falsos Mashiach, a lista é grande, né? A lista é grande dos falsos Mashiach que a pessoa aceitou achando que era o Mashiach verdadeiro, principalmente no judaísmo, a lista é muito grande. Agora, como que nós vamos discernir um homem que ele é o Mashiach ungido do Eterno? Né? Pela Torá, né? Pelos estatutos e o juízo da Torá. E por isso, temos que ter muito cuidado para que nós não deixamos um estranho oficiar no templo de Yahweh, porque vai acontecer isso no próprio Jerusalém antes da vinda do Messias. É o homem do pecado, né? O homem do pecado. Agora, e o Eterno destruirá ele com o sopro, né, do seu espírito. Temos que ter o chamado anti-Mashiach, né? E nós vemos que aconteceu um caso no tempo, né, do rei Uzias, se não me falha a memória, né, que ele quis pegar ali quis entrar no templo, né, e se exaltou e foi, né, para pegar ali aquelas carnes. Na hora que ele colocou o garfo naquelas carnes, a lepra estourou na sua testa. Ele teve que ser levado, né? Quando ele percebeu aquilo, que era a mão do Eterno sobre ele, ele teve que ser levado e ficou fora do Mahanê, do acampamento, até o dia da sua morte, né? Agora, o Eterno não investe um homem errado. Isso eu gostaria de... Nós vemos que tem rabinos que não conseguem ensinar os 613 mandamentos, pastores, sheiks e outros homens que não conhecem. Então o Eterno só investe num homem certo. O homem que ama os mandamentos do Eterno, que ensina só a Torá, ele é levita. Ele é levita, porque o Eterno não investe o homem errado. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, você que está me ouvindo, que sente um desejo ardente de ensinar só os mandamentos do Eterno, vá em frente e o Eterno seja contigo. Porque o Eterno despertará homens e mulheres valentes nesses últimos dias, para ensinar a sua Torá, para que derrube essa Babilônia, esse sistema religioso, né, que tanto engana o povo, né, que tanto tem enganado o povo. E a ordem é: sai dela, povo meu, né? Lá em Irmiaú, em Guiliana 18:4, sai dela, povo meu. Quer dizer, o povo do Eterno está dentro dessas três grandes religiões, né, desse sistema econômico, financeiro, religioso que domina o mundo. Os salvos vão pelo que estão escrito, os israelitas salvos vão pelo que está escrito, segundo a Torá do Eterno. Então não aceita nada que está fora da Torá, que está em livro de homem. Bom, vamos para o item de número 323. Um sacerdote corre impuro não deve oficiar no templo de Yahweh. Vaikra 22, 2 a 9. Vaikra 22, do 2 ao 9. Vaikra 22, do 2 ao 9. Fala a Harão e aos seus filhos, para que eles se separem das ofertas kadoshim dos filhos de Israel, para que eles não manchem o meu kadosh nome, nessas coisas que eles me separaram. Eu sou Yahweh.
E diz-lhe: qualquer pessoa de toda a vossa descendência, entre vossas gerações, e se achega às coisas Kadoshim que os filhos de Yashru, Israel, separam Yahweh, tendo sua imundícia sobre si, assim sendo, será eliminado de minha presença. Eu sou Yahweh. Se qualquer um da Zerá de Aharon for um leproso ou tem um fluxo corrente, ele não comerá das coisas Kadoshim até que ele fique limpo. E quem tocar qualquer coisa que estiver contaminada pelo morto, um homem cujo sêmen se emite dele, ou quem tocar qualquer coisa rastejante por meio da qual ele pode se tornar impuro, ou um homem de quem ele possa tomar a imundícia ou qualquer imundícia que ele tiver, a pessoa que tocou qualquer dessas coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas Kadoshim, a menos que ele lave a sua carne com Maim. Amém. Então, nós vemos que correm um sacerdote, ele tem que ter uma prudência. Por exemplo, se ele foi num velório, ele fica 7 dias, assim mesmo correm, né, ele só ia, né, o correm, ele não podia ir no velório do irmão, da irmã, não podia ir no velório de uns reis, não podia ir em lugar nenhum, né? Ele só podia ir no velório da sua mãe e do seu pai, né? E o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não podia ir em velório nenhum, né? Então, se ele fosse no velório, o Kohen, ele ficaria 7 dias, não podia ministrar, não podia pegar a escritura, não podia orar, né? Porque o Eterno é puro, e nós temos que comparecer diante dele puro. E se ele fizesse um sexo, por exemplo, na sexta-feira à noite, o Shabat para ele acabou, porque ele estava impuro até o pôr do sol do Shabat, ele não podia ministrar. Ele não podia ministrar. Então a Torá é clara, a lei do Eterno é clara, os estatutos do Eterno é clara, e diz que essa alma, né, será eliminada de minha presença. Eu sou Yahweh. Então o Kohen, ele impuro, não deve oficiar no templo de Yahweh, ele tem que cumprir as regras da Tahará, ele tem que ser tamim, puro, diante do Eterno, né? Para que o Espírito do Eterno esteja sobre ele. E, evidentemente, nós vemos aqui no 7, diz que quando o sol tiver baixado, ele será limpo e comerá posteriormente as coisas Kadoshim, comerá a sua comida. Ele não podia comer o pão do Shabat, ele não podia beber o vinho do Shabat, que é puro, foi consagrado ao Eterno. O que morre por si mesmo ou dilacerado por criaturas viventes, ele não comerá, para que não fique imundo. Eu sou Yahweh. Eles, portanto, guardarão a minha ordenança, para que por isso não levem sobre si pecado e morra, havendo-o profanado. Eu sou Yahweh, que os purifica. Então, correm o que ensina a Torá, o sacerdote que ensina a Torá, ele tem que ser puro diante do Eterno, né? Às vezes tem algumas coisas da carne, mas nós temos também as leis de purificação, né? Não pode entrar, né, diante do Eterno, né? Se tocou em alguma coisa imunda, ele está impuro até a tarde. Se fez sexo na noite anterior, ele está impuro, né, até a tarde, né? Então, há vários líderes aí ensinando que pode fazer sexo no Shabat, nas festas. Isso é assim, ao meu ver, isso é uma aberração diante do Eterno, porque aí acaba o Shabat, acaba as festas, acaba tudo, né? A pessoa está impuro e faz com que o povo também fique impuro diante do Eterno. Bom, vamos ver na Torá oral esse item, já estamos quase finalizando, né? Esse item de número 323, né? Iobe 42:10, Jó 42:10, Jó 42:10.
Iobe 42, 10. Iobe 42, 10. Diz assim: E Yahweh removeu o cativeiro de Iobe, quando ele fazia tefilá por seus ravenim, também deu a Iobe 2 vezes mais o quanto ele possuía antes. Então, nós vemos que Iobe era um corre, naquela época, em Uz, e enquanto ele estava impuro, ele não fez tefilá. O Eterno teve que remover aquele cativeiro, tirar aquelas impurezas dele, para depois ele orar para os seus amigos. Porque se o corre está impuro, ele não vai conseguir, né, transmitir a essência do Espírito do Eterno para o povo. Ele está impuro e o Eterno afasta dele. Por isso que a lei da purificação, um sacerdote corre impuro não deve oficiar no templo de Yahweh. Para finalizar, vamos ver no templo de Yahushua, né, esse item de número 323. 323. Ibrim, Hebreus 5, 1 ao 4. Ibrim, Hebreus 5, do 1 ao 4. Que diz assim: Porque todo corre em Hagadol, tomado dentre os homens, é designado para os homens, nas coisas relacionadas a Yahweh, a fim de que este possa oferecer os dons e sacrifício pelos pecados. Ele é o que pode humilhar-se a si mesmo e ter rahamim dos ignorantes, que caminham errantes, pois ele próprio também estava cercado de fraquezas. Por causa disso, está obrigado a oferecer sacrifício pelos pecados, tanto por si mesmo como pelo povo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Yahweh, como foi Aharão. Assim também o Moshia não se exaltou a si mesmo para se tornar um Kohen Gadol, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então os Kohen são sujeitos às fraquezas, por isso que tem as leis da purificação. Um sacerdote Kohen não deve oficiar no templo de Yahweh. Shalom Aleichem Yahweh Imahem, e Ani Nishayer Po. Eu fico por aqui, que o Eterno te dê Yom Tov, um bom dia. Shalom Aleichem Yahweh Imahem. Shalom, shalom. Se alguém quiser entrar em contato conosco, o meu WhatsApp é o 018 9132 9504. E o meu e-mail, Asaf Benami Crispim Levi, asaf.benami@hotmail.com. Shalom, Lehitraot.